os vários aspectos aí da lei de Deus nós consideraremos, né? Então, bora lá, que a gente vai começar hoje com o primeiro aspecto, né? Que é a lei, o primeiro mandamento aí, né? Bora lá. O pãozinho tá gostoso, hein, Nicole? Vamos lá. Direito exclusivo de Deus, sua lei. Nós vamos verificar aí o que é o capítulo, né? Vem falar pra gente aí sobre este assunto. Coisa interessante, boa pra gente crescer e aprender um pouco mais aí. A lei de Deus. Ok. Romanos 13, verso 10. Romanos 13, verso 10. Ele diz que o cumprimento da lei é o amor. Alguém tem Bíblia aí perto para ler esse texto? Romanos 13, verso 10. Romanos 13, verso 10. Alguém tem Bíblia aí para ler? Tá pertinho aí para dar uma olhada? A Jéssica? Ninguém, né? Mas vamos lá. Eu tenho, Pro. Eu tenho, Pro. Pode ler, Rebeca. Quem vai ler aí para mim? Rebeca ou... A Rebeca. Lê aí, Rebeca, então. Tá bom. O 10, né, Pro? Isso. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha aí o texto, que legal. Cumprimento da lei é o amor. Ok. Já ganhou seu pontinho do dia. Olha que coisa linda. Participação, coisa boa na sala de aula. Então, o cumprimento da lei é o amor, tá? Só que, se você deixar isso para o ser humano, o negócio vai ficar estranho. Porque o ser humano é muito diferente, gente. Pensa muito diferente. Eu escolhi umas fotos aqui, até chocantes, né? Mas é o modo do ser humano pensar e precisa ser respeitado, né? Deus, ele demonstra o que é para a gente amar, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta, né? E os profetas. Quando ele menciona esse aspecto, vai lá, meu filho. Quando ele menciona aí esse aspecto, Deus parece arbitrário, porque ele determina o que deve ser amado. Ele falou, o cumprimento da lei é o amor. E o amor é o seguinte: vocês vão amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Esses dois grandes mandamentos é que coordena a Bíblia inteira aí, né? Então, a gente fica assim se perguntando, né? Como? Né? Como é que funciona isso aí? Deus determinar, não parece tirania da parte dele? Mas vocês vão ver que não tem nada a ver com tirania, tá? Tem a ver com um conhecimento profundo dos problemas da humanidade. Aí na tela de vocês eu peguei algumas fotos de internet, né? Para vocês verem como o ser humano pensa diferente, né? Aqui nós temos uma deusa, né? Do hinduísmo aí, da Índia, né? Eles acreditam que os elefantes são deuses, que as vacas, né, são divindades também. Então tá aí, ó. Se você perguntar sobre Deus, eles vão dizer aqui, ó, isso aqui que eles vão apontar. Quer dizer, na Índia tem mais de 300 milhões de deuses. Então você imagina só como o pensamento do ser humano é diversificado. Aqui embaixo aqui você tem uma mesinha aqui da Kimbanda, né? É um lado bem radical aí, né? Aqui em cima você tem um movimento feminista, né? Os caras foram lá tudo doidão, né, meu? Os caras foram lá na praça lá do Vaticano. Aí as mulheres tiraram a roupa lá, pegaram o crucifixo, com Jesus pendurado nos crucifixos, e aí elas com saia curtinha e colocava assim a ponta do crucifixo no ânus, né? E nas costas delas estava escrito assim, ó, keep it inside. Guarde isso dentro de você, né?
guarde isso dentro do lado de dentro, ou seja, enfie isso aí no seu toma. Infelizmente. Mas é assim, o pensamento humano. Ó. Aqui nós temos, eu não lembro qual era a religião que eu peguei isso aqui, mas não era satanismo não, né? Mas tem aqui. Um outro aqui, ó, introduzindo um crucifixo no ânus dele aqui, né? Uma forma de protestar aí contra o pensamento religioso. Aqui nós temos, se eu não me engano, isso aqui é Umbanda, né? Acho que é um candomblé aqui. Aqui, eu sempre troco candomblé e Umbanda, né? Assim, é um desses aqui, né? O pessoal aqui fazendo a macumba, né? As oferendas. Nós temos aqui um outro pensamento muito diferente também, né? Os aborígenes aqui, né? Olha que cara bem interessante, né? A foto fica até bonita de bater desses caras aí. Aqui é um movimento pentecostal, tá vendo? O pessoal aqui dançando no espírito, é a segunda crença deles. Aqui tem um pessoal todo tradicionalzão, aí o pessoal adventista lá, né? Amigos, percebe que o ser humano tudo pensa diferente? Então entenda, Deus não pode deixar que o ser humano guie e o ser humano diga o que deve ser a religião, qual deve ser o caminho. Porque se deixar para o ser humano fazer, o ser humano vai partir para diversas direções. O ser humano é muito diverso em seu pensamento, né? Por isso que Deus, é Ele quem diz quem é Deus e como Ele deve ser servido, tá? Porque o ser humano diversifica muito. Nós teríamos tantos deuses quanto temos de pessoas e culturas, né? Você tem uma ideia do pensamento humano, como o ser humano é complexo, né? Os romanos, eles invadiram a Bretanha, né? Nessa época era a Britânia, mas eles invadiram aí a Bretanha, depois Grã-Bretanha, ficou o nome e tal, enfim, Inglaterra. Eles invadiram aí a Bretanha, né? E quando eles venceram a guerra, uma guerra, cara, sangrenta, os romanos eram os carniceiros, os caras eram violentos mesmo. Você tem uma ideia, na destruição do Templo de Jerusalém, diz os historiadores que um rio de sangue descia nas escadarias, assim. E que em determinados lugares as poças de sangue alcançavam o tornozelo. Então, você tem uma ideia de como que trabalhava aí os romanos. Depois de uma guerra violenta, eles voltavam todos cheios de glória para Roma, né? Esse aqui é o Arco do Triunfo. Não é em Roma, é na França. Ele é o mais famoso, né? Mas isso aqui é um costume romano, um costume pagão. O que eles faziam? Eles faziam um arco deste. E aí, o imperador que vencia, né, a guerra, lá o rei que vencia a guerra, ele vinha com a sua comitiva por debaixo desse arco. Por isso que era Arco do Triunfo, né? Então ele vinha como vencedor, e aí as pessoas ficavam esperando aí dos dois lados da avenida, e aí ele passava no centro com a sua carruagem, cavalos bonitos à frente, tal, alguns servos ali, e atrás vinham os escravos, as pessoas que eles pegavam na batalha. Eu estou mostrando isso aqui só para você ter uma ideia do que representa essa pintura aqui, ó, tá? Então perceba que aqui nós temos um arco, tá vendo? Eles estão passando por esse arco, tá? E essa aqui é uma entrada triunfal, tá? De um imperador romano aí, né? Olha só que coisa interessante, né? Ele tá com a coroa de louro, tá? Que eles pegaram dos gregos, né? Esse costume de coroa de louro era a vitória mais para os gregos. E quando os romanos dominam os gregos, eles absorvem a cultura grega, né? E um anjo vem coroá-lo com as outras coroas, para que ele possa ter uma tríplice coroa, né? Então isso aí é bem interessante, isso é absorvido depois na cultura. Você vai verificar, o papado tem esse aspecto, né? Então aqui vinha aqueles cavalos bonitos, majestosos, e o rei vinha ali na carruagem, né? Com os seus principais generais, ou comandantes, enfim. E aí ele vinha e o povo esperava lá do outro lado para aclamá-lo, né? E atrás dele vinha amarrado em poucos números, se eles conquistaram poucos, mas normalmente eles conquistaram muitos. Por exemplo, essa é uma foto aqui, ó, de prisioneiros de guerra, só para você ter uma ideia. Então, eles amarravam esses camaradas aqui em correntes, e ficava aquelas fileiras quilométricas ali, né? Muitas vezes as pessoas eram levadas peladas, e elas iam atrás do imperador.
E aí, quando o imperador entrava ali no Arco do Triunfo, o povo que estava a contemplar a glória dele entrando ali, o cortejo, né, eles começavam a clamar: Deus, 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 Deus. E esses imperadores é quem passaram essas regrinhas. Eles que inventaram essa conversa aí. Por quê? Porque eles se entendiam como pessoas sobre-humanas, acima dos outros, né? Aí os organizadores dessa entrada triunfal começaram a ver que muitos desses imperadores estavam exagerando. Os caras exageraram. É só você olhar a história dos romanos, você vai verificar. E aí, então, eles inventaram o seguinte, que atrás do imperador vinha um escravo. E esse escravo era colocado ali pelos organizadores para dizer o seguinte, olha a frase que o escravo dizia: lembra-te que és apenas homem, cuidado para não caíres. Lembre-te que és apenas homem, cuidado para não caíres. Então, o ser humano tem que estar sempre tendo alguém para lembrar que ele não é mais do que ele pensa ser. Mas o ser humano se imagina super, hiper, supimpa. Ele acha que é melhor que os outros, acha que é esperto, acha que só ele é inteligente, só ele que sabe, que as coisas devem ser feitas do jeito dele. Vocês vão ver muito isso na vida. Vocês vão ver. Vocês vão ver pessoas que você, na hora, vai falar alguma coisa e ele vai falar assim, com quem você pensa que você está falando? Ou seja, ele se entende de um modo tão superior que você não pode dizer algo contraditório ao que ele pensa, né? Então, o ser humano é bastante complicado. Por isso, Deus, ele tem que se impor, ele tem que colocar a sua visão a fim de que a gente possa saber como ele é. Se deixar o ser humano, ele vai se colocar no lugar de Deus, né? Esse discurso do ser humano ser Deus é o discurso da serpente, é o discurso do Satanás. Quando você, na conversa ali com a Eva, quando você vê ali a conversa dele com a Eva, ele falou para Eva o seguinte, olha, você pode comer. Deus, ele não permitiu que você comesse, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus. Ou seja, Satanás é quem instiga isso. Que nós sejamos como deuses. Nós passemos as regras, nós ensinemos como as coisas devem acontecer. Então, esse é o discurso da serpente. Agora, por que Satanás faz esse discurso para o ser humano? Simples. Quando você estuda a Bíblia, você vai verificar a expulsão de Satanás. Você vai verificar, por exemplo, os textos que falam sobre isso. Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14 e Apocalipse, capítulo 12. São os textos principais. Nesses textos, vocês vão verificar que Lúcifer era alguém muito glorioso, muito poderoso. E ele começou a admirar-se excessivamente, como a história de Narciso da Grécia, né? Ele se tornou um narcisista. E ao invés de dar glória ao Deus a quem ele estava servindo, ele começou a dar glória para si mesmo. Ele começou a adorar, a contemplar-se, a se exaltar. Então, quando o ser humano se exalta, ele se põe como centro, ele se põe como superior, ele começa a ocupar o lugar que Deus deveria ocupar. Ou seja, ele passa a ser Deus no seu conceito. Então, Satanás, ele foi expulso do céu por conta desse pensamento. Dele se autoglamorizar, de se autoglorificar e de se postar como se fosse um Deus. Então, por que ele quer instigar isso no ser humano? Ele quer instigar isso no ser humano porque ele sabe que se Deus não tolerou o pensamento dele egocêntrico, ele não vai tolerar isso em nós também. Então, ele quer fazer com que nós tenhamos a mesma prática que ele para termos na nossa vida os mesmos resultados que ele tem tido, que é de desprezo, né? Rejeição para com o céu. Então temos que tomar cuidado com esse negócio aí de eu sou o cara, sou o bom, sou mais inteligente, sou esperto. No reino de Deus, o que mais vale é a humildade. O próprio Jesus, Deus Todo-Poderoso, veio aqui, mas preferiu a humildade, sempre humildade, né? Então Deus, ele vai determinar qual deve ser o caminho que nós devemos seguir e quais são as orientações que nós devemos andar. Mas ele ainda nos deixa com liberdade para escolher isso ou não. Ele
passou-nos aí 2 tábuas, né? As tábuas dos 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos são 2 tábuas. E por que são 2 tábuas? É porque são 2 tipos de códigos legais. Um é de amor a Deus, o outro é de amor ao próximo. A primeira tábua é de amor a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, você vai cumprir os mandamentos que estão nessa primeira tábua. E nesse bimestre a gente vai estudar só a primeira tábua, tá? E no próximo bimestre, a segunda tábua. Então, nessa primeira tábua aí, a dos 10 mandamentos, a tábua de amor a Deus, ela fala como nós devemos proceder, demonstrando que nós temos Deus como nosso Senhor e que Ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês, ó. Em todas as Bíblias, você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 20, verso de 1 a 17. Você vai encontrar os 10 mandamentos. Agora, uma coisa que eu não sei onde está. Cadê, gente? Não é aqui. Não salvou. É uma pena. Por que eu estou falando isso que você vai encontrar em Êxodo, capítulo 20, verso de 1 a 17, os 10 mandamentos? E se eu pedir alguma atividade para vocês relativa aos 10 mandamentos, vocês procurem na Bíblia. Não adianta você jogar na internet. O que vai acontecer se você jogar na internet? Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos lá buscar aqui agora. Na internet aqui. Tá aparecendo para mim, para vocês aí a tela da minha internet? Sim ou não? Tá, professor? Sim, está aparecendo. Mandamentos. Quando você joga lá, por exemplo, buscando 10 mandamentos, vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Ó, cliquei lá na imagem lá para aparecer esses 10 mandamentos. Eu vou entrar nesse site aqui. Tá? Vou entrar nesse site. É o site da Canção Nova, tá? Um site do catolicismo. A Canção Nova é uma empresa de televisão e mídia muito top, né? Faz uns trabalhos tremendos aí, né? Em prol do evangelho. E aí, eles vão mostrar os 10 mandamentos. Aqui é o título, tá vendo? Os 10 mandamentos em perguntas simples. Quando você vê esses 10 mandamentos aqui, você percebe algo de diferente neles. Ele não é os 10 mandamentos da Bíblia. Tá? Agora, por que isso? Porque aconteceu que, na crença católica, não se segue somente a Bíblia. Se segue a Bíblia e a tradição. E a tradição, ela é superior à Bíblia. O que é a tradição? A tradição são os ensinamentos dos pais da igreja, dos papas, né? Aquilo que eles decidem em concílios, né? Então, o que acontece? Quando você vai estudar aí o catecismo, eles não vão te apresentar a Bíblia, eles vão te apresentar o pensamento dos pais da igreja. E os pais da igreja, eles pegaram os 10 mandamentos e fizeram alterações nele. Tá? Então, que alterações que foram feitas aí? As alterações foram as seguintes. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, o primeiro mandamento diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Aí eles mudaram o primeiro mandamento, colocando assim, amarás a Deus acima de todas as coisas. Então, embora eu tenha que amar a Deus acima de todas as coisas, já é um mandamento diferente. Segundo mandamento, a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Mas aí o que acontece? Acontece que em 300 e pouco lá, Constantino transforma a Igreja Católica Apostólica em romana. E os romanos, eles idolatravam as imagens gregas, né? Então eles tinham imagens. Então como fazer isso?
que aconteceu? Eles começaram a usar as imagens dos gregos dentro da igreja. E aí eles começaram a só mudar o nome das imagens gregas para nomes ligados ao evangelho. E aí acabou ficando dentro da igreja as imagens. No 10 Mandamentos da Bíblia fala para guardar o sábado. Mas Constantino, imperador romano, tinha mudado o sábado para o domingo. Então eles passaram agora a guardar domingo. Então eles colocam guardar domingos e festas. Então há mudanças nesses mandamentos. Por isso que eu sugiro que toda vez que a gente for dar um trabalho, alguma coisa, vocês procurem a Bíblia. Porque na Bíblia vai estar lá como Deus mandou. Sem nenhuma influência humana. Porque o ser humano diverge. Então, embora tenha o pensamento católico, que acredita na Bíblia e na tradição, e põe a tradição acima da Bíblia, existe, por exemplo, o movimento protestante. O movimento protestante protesta contra isso. Ele entende que é só a Bíblia e Bíblia só. Né? Voltando lá para o nosso raciocínio aí. Não é esse aqui, não. Ok. Então vamos lá para o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Porque eu... Não, gente, peraí. Esse PowerPoint não é possível, porque eu fiz a aula e não é essa aula. E eu ralei muito para fazer essa aula. Pronto, agora sim. Agora sim. Já falamos sobre isso, né? Beleza. Graças ao pensamento aí de ser Deus, né? Os romanos começaram a entender que o cristianismo eram ateus. Por quê? Porque o imperador era adorado como um deus, mas os cristãos se negavam a adorar o imperador. Então eles chamavam os cristãos de ateus e começou-se uma grande perseguição aos cristãos, né? Então aqui tem algumas imagens representativas do Coliseu, né? O negócio aí era feio, gente. Por exemplo, se você observar aqui, nós temos pessoas em cruzes aqui, né? E fogo nela, né? Na realidade, essas pessoas eram mergulhadas no piche, tá? A parte do corpo dela mergulhada no piche, e aí eles acendiam fogo. E à medida que ia escurecendo, o Coliseu era iluminado pelos cristãos que estavam pegando fogo, né? Então, as tochas aí que iluminavam o Coliseu eram os próprios cristãos. Um outro grupo que sobrava, eles colocavam lá na arena e liberavam os leões, às vezes eram cachorros, tá? Como vocês conseguem ver aqui, animais aí judiando das pessoas. Colocava as pessoas em estaca e soltava os animais famintos aí, né? Eles faziam guerras também, né? Dava, de repente, uma espada para um cristão e colocava lá alguém para gladiar com ele, para ele conseguir salvar sua vida, entre vários outros aspectos. E essa era a diversão, era o futebol da época, né? Isso por quê? Porque o ser humano começou a se intitular como Deus. E aí, então, ele começa agora a determinar o que deve ser para o outro. Por isso que Deus tinha que falar o que deveria acontecer. Só para você ter uma ideia como é que pensavam esses imperadores romanos, aqui é um palio, tá vendo? O que é um palio, né? É uma espécie de carrinho, mas o motor desse carrinho são os homens carregam. Então o imperador sentava lá, deitava, e os homens iam carregando. Por que eles faziam um palio assim, né?
com 4 homens carregando? Por que não colocavam uma rodinha no negócio, que nem uma biga, né? Não, galera. Eles faziam o palio para se parecer com o Deus bíblico mesmo. Se você ler na Bíblia lá, Ezequiel capítulo 1, capítulo 10 e Apocalipse, você vai verificar os 4 seres viventes. Um que tinha rosto de leão, outro tinha rosto de boi, outro rosto de homem, outro rosto de águia, né? Se você verificar lá em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, você vai verificar que eles são como se fossem esses 4 homens que levam o trono de Deus. Tá? Então é o palio do Senhor. Então eles estão se comparando com Deus. Agora entenda, para eles chegarem a essa conclusão, só pode ser um pensamento de Satanás mesmo, conhecer o céu como é que era. Porque só depois de você estudar bastante a Bíblia que você vai chegar a essa conclusão, né? Mas aí os romanos já tinham esse pensamento, né, de se colocar como Deus, né? Isso aqui eu já falei para vocês. E aqui estão as 2 tábuas dos mandamentos, tá vendo? Esse aqui está de acordo com a Bíblia, tá? Eu busquei na internet. E esse aqui também, esse aqui está de acordo com a catequese. Veja como muda, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Outra, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro da Bíblia, ó, não farás para ti mais escultura. E aqui você tem aqui, ó, não tomar o seu santo nome em vão. Foi tirado o mandamento que proíbe mais escultura. Não falarás o nome de Deus em vão. E aí ele bate com o segundo, né? Porque como saiu o segundo, o terceiro passa a ser segundo. E aí os mandamentos, eles meio que vão se repetindo. Quarto mandamento, lembra-te do sábado. E ele colocou assim, ó, guardar domingos e festas. Então eles fizeram essa mudança. Por isso que eu oriento que vocês sempre busquem na Bíblia. Êxodo 20, do 1 ao 17. Que aí vocês vão saber o que Deus diz. Não o que os homens pensam sobre o que Deus diz. Tá? Vamos pensar aí na ideia de amor a Deus. Né? A primeira tábua dos 10 mandamentos, ela é de amor a Deus. Né? São os 4 mandamentos de amor a Deus. E ele diz assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então Deus, ele pede exclusividade. Mais uma vez aqui, ele parece ser alguém autoritário, né? Mas você vai verificar que esse mandamento é para o benefício da humanidade. Não é contrário a nós. Vamos ver aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. É o mandamento, né? Então ele está falando, só eu devo ser adorado. Agora, que causas ele apresenta para isso? Alguns versos da Bíblia aí, né? Alguém poderia ler para a gente aí? Eu leio. Quem é que está lendo? Nicole? Isso. Vai lá, Nicole, leia para a gente aí esse mandamento. Deuterônimo 6:4, único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, por que ele diz que só ele deve ter adoração? Porque segundo o conceito dele, ok? Você não precisa aceitar esse conceito, mas segundo o conceito dele, só ele é Deus. Não existe outro que seja Deus. Então, ou ele é autoritário, ou ele é certo, ou ele é justo. Né? E aí é você que vai decidir. Porque se ele é o único Deus, ele não pode mentir para você. Então, ele diz que só ele deve ser adorado exatamente por conta dele se entender como o único. Não tem outro. Tá? Vamos ver um próximo aí, né? Quem é que pode ler esse próximo pra gente aí? Eu leio, pro. David, depois Jéssica. Não, David, fala, já. vai, David, leia aí pra gente. Beleza. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Beleza. O texto, ele está dizendo que tudo que foi feito por meio de Cristo aí. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não existe nada criado que tenha sido feito sem Deus. Então, a segunda forma dele, a segunda causa dele dizer não terás os deuses diante de mim, é que ele não somente é o único Deus. Ele te criou. É mais ou menos assim, ó. Você faz uma comida. Você comprou os ingredientes, você comprou o gás, você comprou o fogão, a panela, você fez a comida. Você tem o direito de se alimentar dela? Sim ou não? Sim. Óbvio. Sim.
porque ela te pertence. Da mesma forma, ele se apresenta como Deus para você, dizendo, não vai ter outros deuses de mim. Por quê? Porque ele é criador. Foi ele quem te fez. Ele tem direito sobre você. É o que sua mãe disse para você. Olha, menino, eu que te pus no mundo. Enquanto você estiver fazendo xixi no meu banheiro, você vai me obedecer. É isso aí. É o mesmo princípio. Ele que cuidou de você, ele que te sustentou e fez com que você nascesse. Então, essa é uma outra causa aí que ele apresenta para que ele possa exigir da gente, né, a exclusividade na adoração. Vou ver o outro aí. Leia pra gente, Jéssica, esse aí. Justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Benigno em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Muito bem, muito bem. Aí o texto diz que ele é justo. Então, quando ele te orienta a servi-lo, é que ele vai te tratar de um modo justo. Você não vai se sentir injustiçado. É ruim se sentir injustiçado, bastante. Eu fui para uma cidade no sul de Minas Gerais e lá eu me tornei obreiro bíblico, lá, né, missionário. E era uma cidade que detestava pessoas cristãs como eu. Detestava. A cidade toda era fechada para isso. Mas aí eu tinha que estar me envolvendo com as pessoas. E à medida que eu ia me envolvendo com elas, foi quebrando ali alguns preconceitos e tudo mais, né? Mas olha só o que aconteceu certo dia. Surgiu um concurso de fotografia. Tinha 3 modalidades. Tinha modalidade natureza, tinha modalidade preto em branco e tinha uma outra modalidade que era a cultura da região. E você podia se inscrever em todas. E eu me inscrevi em todas. E aí, a minha foto da natureza ganhou. E eu ganhei uma máquina fotográfica muito top do concurso. Agora, o concurso maior era preto e branco. Era a foto preto e branco. E a minha foto estava concorrendo ao concurso da foto preto e branco. E quem ia me julgar? Todo aquele pessoal que não gostava de mim. Olha que coisa louca. A minha foto estava em segundo lugar. E a foto primeira, a que estava em primeiro lugar, de fato, era uma foto mais bonita que a minha. Era uma foto mais bonita que a minha, com certeza. E a minha estava em segundo. Só que eles deram o prêmio para o camarada que estava em primeiro, erroneamente. Por quê? Porque essa segunda classificação, segundo módulo, era o módulo preto e branco. E a foto que estava melhor que a minha era uma foto sépia. Sépia não é preto e branco. Tá? Quem conhece fotografia sabe a diferença de uma foto sépia e uma foto preto e branco. Então a foto dele não poderia entrar no concurso porque ela estava fora do padrão. Só que aí eles pensaram, nossa, vamos dar para ele o prêmio de novo agora. O que eles fizeram? Se calaram. O pessoal da cidade falando, não, mas está injusto, está errado, a foto dele está fora do padrão. Não, mas ele já ganhou, entregou o prêmio para outro. Eu me senti muito mal aquele dia, muito ruim, uma angústia no coração, porque ninguém quer ser tratado com injustiça. Então Deus, ele fala para você, porque ele é justo, ele fala, filha, confia em mim, que aqui você não vai sofrer. Aqui eu vou te tratar com justiça. Hoje, o clamor da humanidade, seja de negros, homossexuais, desempregados, né, os sem terras, eles estão clamando por aquilo que eles acham que é injusto acontecer. Ou seja, as pessoas têm sede por justiça. Então, é interessante o Deus ser justo. E essa é uma das causas que ele fala também, para que nós possamos adorá-lo como único. Quem é que vai ler esse próximo aí?
Deixa que eu leio. E clamavam uns Quem é para agora? os Quem é agora? outros. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá lendo? Lucas? Vai lá, Isso. Lucas. Pode ler aí. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra é cheia da sua glória. Ok. Toda a terra está cheia de sua glória. Outra razão é porque Deus é santo, né? E a santidade dele também é uma das causas que ele nos apresenta para ele ter exclusividade na questão da adoração aí. Próximo aí, quem pode ler para a gente aí? Eu leio, professor. Vai lá, Caio. Leia para a gente aí. Ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece o que eu direi. Salmo 139. Ok. Deus é onisciente. Ou seja, ele fala para você, ó, me adora porque eu sei do futuro. Eu posso guiar a sua vida. E isso é muito, muito, muito interessante. Eu tenho um amigo que era aniversário dele, nós estávamos numa cidade chamada Pilar do Sul. Nós viajamos em amigos e fomos para a casa da tia de um desses amigos. E um amigo nosso estava fazendo aniversário. E aí as tias lá da casa resolveu fazer a festa surpresa. Aí nós compramos as coisas, tal, tudo. Só que a gente tinha que levar esse cara para passear. E nós fomos levar ele para passear. E a gente ficava se comunicando por telefone para saber se estava pronto ou não. E aí foi indo, a gente foi para um bocado de lugar, vimos campeonato de ping-pong, fomos ver hipismo, enfim, passeamos a cidade inteira. E aí esse rapaz começou a ficar com fome. E aí ele falou, ei, vamos voltar. Só que a gente sabia que não podia voltar. Por quê? Estava preparando a festa para ele. E aí a gente fez de tudo para esse cara não ir. E ele falou, não, mano, vamos voltar. Ele já começou a ficar nervoso. Não, vamos voltar. Ele falou, mano, fica aí que eu vou voltar sozinho. E aí ele deixou a gente e começou a andar. Aí agora a gente não tinha como segurar ele mais. E aí nós começamos a andar a distância dele assim, né? Uns 20 metros e ele andando à frente. O que aconteceu? O cara chegou lá na festa, todo mundo ainda enchendo bexiga, preparando as coisas. E quando ele viu a festa que estavam preparando para ele, e o nome dele assim, era Paulinho que ia colocar, ainda estava Pauli, e as meninas estavam colocando o nome dele na parede, e ele viu aquilo, ele percebeu tudo. Ele se virou e falou assim pra gente, por que vocês não me seguraram lá? Eu falei, cara, você é bobo pra caramba, cara, você é burro demais. Nós fizemos de tudo para você não vir, mas como é que a gente vai fazer? Vai contar para você? Queridos, Deus, ele sabe qual é o melhor para a nossa vida. E a gente não pode deixar a vida acabar para depois descobrir que era melhor a gente ter confiado nele. E poder falar, nossa, por que você não me segurou? É porque você tem liberdade de escolha, querido. Então, você que deve decidir que Deus guie sua vida. E com certeza o seu fim será melhor que o seu princípio aí, correto? Vamos ver mais aí. Quem é que pode ler pra gente aí o próximo? Alguém que não leu, beleza? Eu leio, pro. Vai lá, Rebeca. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Salvador. Desculpa. Rebeca, que você já tinha lido, né, Rebeca? Já tinha participado, né? Mas beleza. Vamos ver outra pessoa para ler. Quem lê isso aí, gente? Queridos, é bom que vocês participem. Eu estou computando notinha de participação de vocês. Beleza? Quem é que falta aí? Vai lá. Jéssica já leu, David já leu, Caio Gouveia já leu, Lucas já leu, Cauã Ramos. Vai, sua vez, filho. Lê aí. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Queridos, Deus é o nosso Salvador. E não tem outro que nos salve. Ou seja, era para nós sermos destruídos. Porque o salário do pecado é a morte. E aí Deus, ele vem para nos salvar. Então ele tem direito sobre nós. Porque foi ele quem nos resgatou. Né? Foi ele quem nos salvou. Então é um outro direito que ele tem sobre nós. De mostrar-se, né, como o soberano. Né? Carol já falou, Carol? Sua vez, Carol. Seu nome é Carolina Diogo, né? Vai lá, Carol, lê esse aí.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. É isso aí. Outra causa aí dele se apresentar como nosso Deus aí é que ele se importa com você. E isso é fenomenal. Em nenhum outro Deus, em nenhuma outra cultura, o Deus se importa com a pessoa. Piorou a ponto de dar a vida por ela, né? Então, o Deus do cristianismo é bem interessante. Essa questão, lê esse próximo aí, vai lá. Só para a gente ter participação aí de todo mundo. Tamiri, sua vez, vai lá. Senhor, tá aparecendo para mim só há um Deus? É isso aí, olha aí. Ganhou ponto fácil, hein? Só um Deus. Esse Deus aí que vem para nos servir, ele vem contra a cultura dos deuses. E a cultura dos deuses é uma cultura demoníaca. É sexo descompromissado, várias doenças venéreas eles pegavam por conta disso, várias gravidez e aborto que acontecia por conta disso. Eles tinham sacrifícios humanos, né? Nesses igurates aí, os deuses visitantes dos outros mundos subiam nessa sala aí em cima aí, ó. Essa sala superior aí, ó, era uma sala onde os deuses visitantes dos outros mundos, os ETs aí, ó, vinha visitar. E era o Satanás que se manifestava lá, né? E o que eles faziam ali, ó? Eles matavam seres humanos ali. Percebe nessa imagem aí que eles arrancaram o coração e o coração está flutuando para o céu, tá? Era a adoração aí do Deus Sol, né? Deus também, ele fala contra outro tipo aí de adoração. Leia pra gente aí agora aí, a Nicole já foi, né? Nicole já foi. Bianca Ordônio, sua vez, filha, vai lá. O amor ao dinheiro e a raiz de todos os males. Os males. Isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, fala um mal que acontece no mundo aí hoje. Aí. Vai, fala um mal pra mim. Qualquer mal. Assassinato. Querido, muitos assassinatos acontecem por causa de dinheiro. Corrupção. Hã? Corrupção, amor ao dinheiro. Mas qualquer outro mal. Aí você fala assim, o estupro. Aí não foi por mal, não foi por dinheiro. Pois é, mas muitos estupradores não são presos por causa de dinheiro. Há pessoas que abusam, jogam o dinheiro na mão. Gente, é uma desgraceira esse negócio aí. O microfone não funciona. A Fernanda quer participar, né, Fernanda? Mas, Fernanda, só para você ter se manifestado, eu vou dar o seu pontinho aqui também, Fernanda. Beleza? Vamos lá, prosseguir aqui. Queridos, essa aqui, ó, só para você ter uma ideia como Deus não pode deixar na nossa mão escolher. Essa aqui é uma religião chamada Meninos de Deus. Esse camarada aqui era o líder dela. Sabe o que ele fazia com essas crianças? Abusava sexualmente delas. Tá vendo aqui uma outra sentada no colo dele? Isso aqui é tudo mulheres que ele criou nessa religião e ele se relacionava sexualmente com elas. Teve foto que eu não podia colocar aqui, né? Senão os homens iam ficar meio excitados. Então, nós não temos capacidade para escolher o caminho. É Deus que escolhe, gente. Olha aqui, ó. Jovem que cresceu em uma seita de sexo conta como escapou. Ela saiu dessa seita aí, ó. Meninos de Deus, tá? E isso aqui não tá nos pobres do mundo. É gente grande aí, ó. Por exemplo, a Rose McDowell, ela era dessa religião. E ela se tornou atriz só para ocultar os abusos sexuais que tinham. Quando Deus nos ordena não ter outros deuses, ele nos priva de males que nós mesmos nos privaríamos se pudéssemos enxergar como ele. Isso aqui é uma frase fenomenal. Eu vou até pedir para alguém ler aí também. Vai mais alguém para ganhar um pontinho aí, gente, para terminar? Falta mais alguém aí? Quem ficou sem ponto aí? Deixa eu ver aqui. Yuri, leia pra gente aí, Yuri. Quando Deus nos ordena não ter outros deuses, ele nos priva dos males, que nós mesmos nos privaríamos, se pudéssemos enxergar como ele. Muito bem, valeu aí. Queridos, assim a gente fecha a aula de hoje, senão eu vou ficar aqui até amanhã, né? Que Deus abençoe vocês. Meninos, é difícil esse tipo de aula. Eu não gosto desse tipo de aula, não. É muito chatinho, né? Porque é coisa que dá para você falar resumidamente, né?
Mas vamos seguir na apostila, não tem o que fazer, tá? Eu vou tentar fazer o meu melhor para vocês, buscar coisas novas aí. Tô virando noite para fazer essas aulas para vocês, que eu consiga ser o melhor professor, né? Dar o melhor aí para que vocês possam ter uma aula mais gostosa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí.